Fala, fiel torcedor! Se você faz parte do bando dos loucos por amor pelo Corinthians e ama Deus acima de tudo, então corre agora mesmo para se inscrever no canal Fiel Gavião News e aperta o botão de gostei nesse vídeo para acompanhar mais conteúdos exclusivos sobre o nosso timão. Porque aqui a gente vive e respira o alvinegro paulista como ninguém mais faz. E essa paixão que nos une é o que nos torna invencíveis, como uma família unida sob o manto sagrado do Corinthians. Agora prepare-se, porque o que eu vou contar aqui é uma verdadeira bomba que acabou de explodir no mundo do futebol. Algo que vai abalar as estruturas do esporte rei, deixar rivais tremendo de medo e fazer o coração de cada corintiano bater mais forte do que nunca, como se estivéssemos prestes a conquistar o mundo inteiro de novo. Imagine só! Paulo Henrique Ganso, o maestro dos gramados, o gênio da bola que encanta multidões há anos, está chegando ao Corinthians? Sim, você ouviu direito, fiel. Isso não é um sonho, não é uma ilusão. É a realidade mais impactante que o futebol brasileiro já viu nos últimos tempos, uma contratação que vai reescrever a história do nosso clube e transformar o Timão em uma máquina imparável, uma força da natureza que ninguém vai conseguir deter. Mas calma aí, não pense que isso veio do nada. Oh, não! Isso foi o resultado de uma saga épica nos bastidores, cheia de reviravoltas, segredos e tensão que faria qualquer filme de suspense parecer brincadeira de criança. Vamos mergulhar fundo nessa história, passo a passo, porque eu sei que você, torcedor fiel, merece saber cada detalhe, cada sussurro, cada gota de suor derramada nessa negociação que mudou tudo para sempre. Tudo começou há meses, em uma noite chuvosa em São Paulo, quando rumores começaram a circular nos corredores sombrios do mundo do futebol. Daqueles que só os insiders de verdade conhecem, longe dos holofotes da mídia comum. O Corinthians, sempre atento ao mercado, identificou em Ganso não apenas um jogador, mas um visionário, um artista que poderia elevar o nível do time a patamares inéditos. E aí veio a decisão de ir atrás dele com tudo, sem piedade. Mas não foi fácil, fiel. Oh não, imagine só. Enquanto o Timão planejava sua abordagem, outros clubes gigantes do Brasil e até do exterior estavam de olho, pressionando, ligando no meio da madrugada para tentar roubar essa joia rara. Teve uma reunião escondida em um hotel discreto no centro da cidade, onde representantes do Corinthians se encontraram com o staff de Ganso sob o manto da noite, com janelas fechadas e celulares desligados para evitar vazamentos, porque qualquer deslize poderia fazer tudo desabar como um castelo de cartas. Ali, as conversas foram intensas, com propostas voando de um lado para o outro, e o suspense era palpável. Ganso, que estava em um momento de transição na carreira, ouvia atentamente, mas os rivais não paravam de interferir, mandando mensagens criptografadas, oferecendo fortunas que pareciam saídas de um conto de fadas, mas o Corinthians, com sua astúcia lendária, contra-atacou com argumentos emocionais, falando da grandeza do clube, da torcida que é a mais apaixonada do mundo, e isso começou a virar o jogo. Houve uma ligação secreta na calada da noite, direto para o telefone pessoal de Ganso, onde um emissário do Timão sussurrou promessas de glória eterna, enquanto do outro lado da linha, agentes de clubes europeus tentavam seduzi-lo com visões de ligas estrangeiras, criando uma tensão que durou dias, com noites sem dormir para todos os envolvidos, como se o destino do futebol estivesse pendurado por um fio. E então, veio o clímax dessa novela. Questões contratuais que pareciam insolúveis de repente se alinharam a favor do Corinthians, como se o universo conspirasse para que isso acontecesse, e Ganso veio de graça, sim, você leu certo, de graça, sem um centavo pago em transferência, porque cláusulas antigas em seu contrato anterior permitiram uma rescisão amigável que ninguém esperava. Um golpe de mestre que pegou o mundo de surpresa e deixou os concorrentes boquiabertos, roendo as unhas de inveja. Mas não para por aí, fiel. Os detalhes do contrato são de cair o queixo. Um acordo de 3 anos, com opção de renovação por mais 2 se metas forem atingidas, e o salário? Baixo, incrivelmente baixo para um craque do calibre dele. Algo na casa dos R$ 500 mil por mês, o que mostra o compromisso real de Ganso com o projeto, não com o dinheiro, porque ele escolheu o Corinthians pelo amor ao jogo, pela chance de brilhar em um time que respira história. E tem mais!
bônus generosos por desempenho, como 100 mil por gol marcado ou assistência decisiva em jogos importantes, cláusulas de produtividade que premiam vitórias em campeonatos nacionais e internacionais com valores que podem chegar a milhões, e metas ambiciosas como liderar o time em assistências na temporada, o que ativaria prêmios extras e até participação em lucros de merchandising relacionado ao jogador. Há ainda cláusulas de confidencialidade que impedem vazamentos prematuros e uma de saída facilitada se o time não atingir semifinais em competições continentais, mas isso é só para mostrar o quão sério é o compromisso mútuo. Criando uma rede de incentivos que vai motivar Ganso a dar o sangue em campo, transformando cada partida em uma batalha épica, onde o timão sai vitorioso. A pressão dos outros clubes continuou até o último segundo, com ligações desesperadas de dirigentes rivais tentando dissuadi-lo, mas Ganso, com sua mente afiada, escolheu o caminho da glória alvinegra, e quando o anúncio veio, foi como uma explosão nuclear no futebol, deixando todos atônitos e o Corinthians rindo por último. Agora vamos falar da história desse fenômeno chamado Paulo Henrique Ganso. Porque para entender o tamanho dessa contratação, precisamos voltar no tempo, aos primórdios de uma carreira que parece roteirizada por deuses do futebol. Ganso nasceu em Ananindeua, no Pará, em 12 de outubro de 1989, uma terra quente e cheia de sonhos, onde as ruas de terra batida serviam de campo para garotos talentosos como ele, que desde cedo mostravam um dom sobrenatural para controlar a bola como se ela fosse uma extensão do seu corpo, driblando adversários imaginários com uma elegância que fazia os mais velhos pararem para assistir. Aos 9 anos, ele já chamava a atenção em peneiras locais, e foi aí que o Santos o descobriu, levando-o para as categorias de base em uma viagem que mudaria sua vida para sempre, deixando para trás a família humilde mas unida, com o pai trabalhando como mecânico e a mãe como dona de casa, ensinando valores de perseverança e fé que moldaram seu caráter inabalável. No Santos, Ganso floresceu como uma flor rara em um jardim de talentos, treinando ao lado de promessas que viriam a ser lendas, e sua ascensão foi meteórica. Em 2008, aos 19 anos, ele estreou no time principal, e o mundo viu nascer um meia armador clássico, daqueles que ditam o ritmo do jogo com passes milimétricos e visão de águia, como se tivesse um mapa do campo inteiro na cabeça. Seus primeiros gols foram poesias em movimento, com toques sutis que desmontavam defesas inteiras, e logo veio o reconhecimento. Títulos como o Campeonato Paulista de 2010, onde ele foi peça-chave na campanha vitoriosa, brilhando com assistências que pareciam telepatia, e a Copa Libertadores da América em 2011, um triunfo épico, onde Ganso conduziu o Santos à glória continental com maestria, marcando gols decisivos e liderando o meio-campo como um general em batalha, erguendo a taça sob os aplausos de uma nação inteira. Mas a jornada de Ganso não parou por aí. Oh não! Depois do Santos veio o São Paulo em 2012, uma transferência que abalou o futebol brasileiro, custando na época milhões que pareciam exagerados, mas que se provaram um investimento genial, pois no tricolor ele continuou a encantar, conquistando a Copa Sul-Americana em 2012 logo na chegada, com atuações que misturavam técnica refinada e inteligência tática, ajudando o time a superar adversários ferozes em noites memoráveis de futebol-arte. No São Paulo, ele acumulou mais títulos estaduais como os paulistas de 2013 e além, e se tornou ídolo com convocações para a seleção brasileira que vieram naturalmente, participando de amistosos e até da Copa do Mundo de 2010 como reserva, mas brilhando em jogos pela amarelinha, onde sua habilidade em criar jogadas era comparada a mestres como Zico ou Riquelme, aqueles craques que pensam o jogo 2 passos à frente de todos. Sua carreira também teve passagens pelo Sevilha na Espanha entre 2016 e 2019, onde enfrentou o desafio da Europa, adaptando-se a um futebol mais físico e veloz, conquistando a Liga Europa em 2016 e mostrando que sua classe transcende fronteiras, com passes que cortavam linhas defensivas como facas afiadas, embora lesões o tenham testado, revelando sua resiliência mental, voltando mais forte cada vez, como um fênix renascendo das cinzas.
Depois veio o Fluminense em 2019, onde ele reencontrou o brilho no Brasil, capitaneando o time em campanhas heróicas como a final da Copa do Brasil e títulos cariocas, com números impressionantes de assistências que o colocaram no topo das estatísticas, provando que aos 35 anos ele ainda é um monstro sagrado do futebol. O estilo de jogo de Ganso é puro espetáculo, fiel. Ele joga na posição de meia armador central, o cérebro do time, aquele que organiza tudo do meio para frente, com uma visão periférica que permite enxergar passes que ninguém mais vê, lançando bolas longas com precisão cirúrgica ou tocando curto para desequilibrar marcações apertadas, sempre com um toque de classe que faz o jogo parecer fácil, como se estivesse dançando com a bola nos pés. Suas qualidades técnicas são impecáveis, controle de bola impecável, dribles curtos e elegantes para se livrar de pressão, chutes potentes de média distância que podem surpreender goleiros e uma capacidade de leitura de jogo que antecipa movimentos adversários, criando espaços onde não existiam. Fisicamente, ele não é o mais veloz, mas compensa com posicionamento inteligente, usando o corpo para proteger a bola e girar sobre si mesmo, e sua estatura de 1,84 m o ajuda em cabeceios ofensivos e duelos aéreos no meio-campo. Mentalmente, Ganso é um titã, calmo sob pressão, líder nato que motiva companheiros com palavras e ações, resiliente diante de críticas e lesões, com uma mentalidade vencedora forjada em batalhas duras, sempre focado em coletivo acima de individual. O que o torna perfeito para um time como o Corinthians, que valoriza a garra e a união. Seus pontos fracos? Talvez uma certa lentidão em transições rápidas, o que pode ser explorado por times velozes, mas isso é minimizado pela sua inteligência e lesões passadas o tornaram mais cauteloso, mas hoje ele está no auge da forma, pronto para dominar. E por que o Corinthians o contratou? Porque isso muda tudo, fiel. Isso eleva o nível do time a um patamar estratosférico, trazendo um jogador que não só joga bola, mas cria magia, transformando jogos comuns em épicos inesquecíveis e com salário baixo e vinda de graça. É o negócio do século, mostrando a visão genial do clube em apostar em talento puro. Ganso vai mudar o nível do timão injetando criatividade no meio-campo, acelerando transições ofensivas com passes que rompem linhas, melhorando a posse de bola e criando chances de gol que antes eram raras, tornando o ataque mais letal e o time mais imprevisível, como uma orquestra afinada sob sua batuta. Ele se encaixa perfeitamente no elenco atual, preenchendo lacunas no setor criativo, onde o time precisava de um maestro para conectar defesa e ataque, distribuindo bolas para os velocistas nas pontas e os finalizadores na área, elevando o desempenho coletivo sem roubar holofotes, mas sim potencializando todos ao seu redor, criando uma sinergia que fará o Corinthians dominar campeonatos, com sua experiência guiando os mais jovens e sua classe inspirando veteranos, transformando o alvinegro em uma potência absoluta que rivais temerão enfrentar. Mas vamos aprofundar mais nos bastidores, porque essa negociação teve camadas que você nem imagina, fiel. Imagine só, semanas antes do acordo, houve uma reunião clandestina em um restaurante afastado, com cortinas fechadas e garçons jurados de sigilo, onde o staff de Ganso apresentou demandas iniciais altas, mas o Corinthians, com paciência de monge, negociou ponto a ponto, reduzindo o salário para esse valor acessível que cabe no orçamento sem comprometer o futuro e incluindo bônus por metas, como 20 assistências na temporada, que valem 500 mil cada bloco de 5, e cláusulas de imagem que permitem ao clube explorar sua marca em campanhas, gerando receita extra. A tensão subiu quando um clube do Oriente Médio ligou oferecendo o triplo, mas Ganso, tocado pela paixão corintiana, recusou, dizendo em uma ligação secreta que seu coração batia pelo Brasil e pelo timão, criando um suspense que durou até a assinatura, com papéis voando e advogados revisando cada vírgula para evitar armadilhas. E as questões contratuais que permitiram a vinda de graça? Foram resquícios de um contrato antigo com o Fluminense, onde cláusulas de liberação por performance não atingida se ativaram, como se o destino quisesse Ganso no Corinthians, um milagre burocrático que ninguém previu, deixando o mundo do futebol em choque total.
Voltando à história de Ganso, sua infância no Pará foi marcada por desafios que forjaram seu espírito. Jogando descalço em campos irregulares, ele aprendeu a improvisar, a pensar rápido, qualidades que levaram ao Santos, onde em 2009 ele explodiu com gols antológicos, como aquele contra o Palmeiras, onde driblou 3 e tocou por cobertura, uma obra-prima que ainda é reprisada. No São Paulo, sua adaptação foi dura, com lesões no joelho que o sidelinaram por meses, mas ele voltou em 2013 marcando em clássicos, conquistando a torcida com passes que pareciam teleguiados, e na seleção, embora não tenha sido titular fixo, contribuiu em eliminatórias com assistência-chave, comparado a Kaká pela elegância e a Iniesta pela visão. No Sevilha, ele enfrentou o rigor europeu, aprendendo a defender mais, o que aprimorou seu jogo completo. E no Fluminense, aos 30 anos, ele renasceu, liderando o time em 2021 às semifinais continentais, com atuações que misturavam maestria e garra, superando fraquezas físicas com posicionamento impecável. Seu estilo em campo é uma aula. Posicionado atrás dos atacantes, ele recebe a bola e, com toques suaves, acelera o jogo, usando o peito do pé para passes curvos que encontram espaços milimétricos ou chutes colocados que beijam a rede. E mentalmente, sua calma em pênaltis e faltas é lendária, convertendo sob pressão como se fosse treino. Pontos fortes: precisão nos passes, acima de 90% em médias, visão 360 graus, liderança silenciosa. Fracos: velocidade limitada, que ele compensa com anticipation, e histórico de lesões, mas hoje controlado com preparo físico top. Contratado para ser o cérebro que faltava, Ganso vai revolucionar o Corinthians, tornando o meio-campo uma zona de criação constante, encaixando-se como luva no esquema atual, elevando posse de bola para 60%, criando mais chances e defendendo com inteligência, mudando o time de bom para lendário. E isso não é tudo, fiel. Imagine o impacto. Com Ganso, o Timão não joga mais. Ele encanta, ele domina, ele conquista, e rivais que se preparem porque o futebol não será mais o mesmo depois dessa bomba. Agora, me diga nos comentários, você acha que Ganso vai ser o herói do próximo título? Comente abaixo, compartilhe com a fiel toda, porque isso muda tudo e o Corinthians está de volta ao topo onde pertence.